Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você que está ligado e começa a semana comigo. Hoje é 26 de julho de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, conhecimentos gerais, informações e mensagens você encontra só aqui no Café com Espiritismo. Começamos com as efemérides, as personalidades, os fatos históricos no dia da semana. Dia da História. O dia 26 de julho é a data de nascimento do jogador de futebol e treinador mineiro Telê Santana da Silva. É nessa ocasião que nasce o dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês George Bernard Shaw. 26 de julho é o dia dos avós, um dia festivo em louvor a Santa Ana e a São Joaquim, que, venerados como pais da Santa Maria e avós do menino Jesus, são considerados padroeiros dos avós. 26 de julho é o dia do jongo, uma data estadual oficializada no estado do Rio de Janeiro. Sua manifestação é considerada pelo IPAM desde 2005 um patrimônio cultural imaterial do Brasil. É uma herança cultural dos grupos bantus da África Meridional, presente em diversos estados brasileiros. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de hábitos espíritas. Desligado da matéria em estado errante, o espírito faz a escolha de suas futuras existências corpóreas. Essa escolha é feita segundo o grau de perfeição que tenha atingido. É nisto que consiste seu livre-arbítrio. Essa é a expressão de sua liberdade, de sua autonomia. Ao reencarnar, o espírito mantém essa faculdade e não há anulação do livre-arbítrio. É preciso, pois, saber o que acontece após o reencarne. Se no estado errante faz-se escolhas das futuras existências corpóreas, nesse estado o espírito sofre influência da matéria. Sob essa influência é que suportará ou sucumbirá nas provas que ele mesmo escolheu. Então comece por se habituar a invocar Deus e os bons espíritos para que venham a lhe assistir nas suas provas e expiações do dia a dia. Cabe ao próprio espírito fazer as boas escolhas e fechar sua porta ao que lhe importuna intimamente. Muitos agem pelo impulso por não voltar seus esforços para a educação moral e dessa maneira não coloca sua vontade em ação. Habitue-se a se esclarecer continuamente. A vontade esclarecida escuta, julga, escolhe livremente entre dois conselhos, pois o ser humano traz em si as qualidades e os defeitos que possuía como espírito. O esclarecimento o ajuda a se libertar dos defeitos. Na existência corporal, o espírito trava uma luta com suas imperfeições, e são elas que o torna mais suscetível às sugestões externas que podem fazê-lo sucumbir na batalha que empreende. A depuração, isto é, a vontade esclarecida, ou, melhor dizendo, moralmente educada, fortalece o espírito, diminuindo suas fraquezas e o tornando menos acessível às solicitações que contribuem para sua queda moral e espiritual. No
notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Combater o racismo e conscientizar a população sobre o papel transformador das mulheres negras na sociedade. Este é o objetivo do Comitê Marielle Franco de Proteção e Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. Criado neste sábado pela Prefeitura do Rio, o projeto conta com a participação de 13 instituições. Entre elas, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, casa que Marielle integrava como parlamentar quando foi assassinada em 14 de março de 2018. A vereadora Mônica Benício, do PSOL, companheira de Marielle Franco na época em que ela foi assassinada, disse que a criação do comitê é carregada de simbolismo e resistência e que é muito importante que as mulheres sigam na luta, conquistando e resistindo. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Rio, Tereza Berger, do Cidadania, disse que as mulheres representam 54% da população da capital fluminense e 46% dessas mulheres são negras. O evento faz parte da agenda Mês das Pretas, em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, lembrado neste domingo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O skatista brasileiro Kelvin Hoffler fez história ao participar do primeiro pódio olímpico do skate e garantir a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Kelvin competiu no começo da madrugada desse domingo e chamou atenção ao usar fones de ouvido. Ele revelou que não escutava música, mas orientações da esposa, Ana, e da colega de delegação, Pamela Rosa. Partiu delas o incentivo para Kelvin Hoffler encerrar a sequência de manobras com aquela que rendeu a medalha de prata. Eu não vim aqui pra brincar, sabe? Eu vim aqui pra ganhar medalha. Eu vim aqui pra representar o país. Então, eu botei o fone. E isso aí já é uma estratégia minha já faz muitos anos. E deu certo. E, na real, naquela hora ali, quem que mandou eu fazer aquela manobra foi a Pamela e a minha esposa, a Ana. E o que eu mais treinei todo esse tempo, por 3 anos seguido, foi essa manobra. Não foi sorte, foi muito treino. Também neste domingo, o judô brasileiro conquistou medalha com o estreante Daniel Carnin. Ele faturou o bronze da categoria meio leve ao vencer o israelense Baruch Ismailov por Vazari. É a 3ª vez que o país sobe ao pódio olímpico nessa categoria. Em 1992, Rogério Sampaio foi ouro em Barcelona e em 96, Henrique Guimarães foi bronze em Atlanta. E mais medalhas estão à vista. Também nesse domingo, as ginastas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva garantiram vagas nas finais. Na quinta-feira, a Rebeca vai disputar o ouro no salto, no solo e no individual geral. Já no próximo domingo, Flávia pode trazer medalha nos aparelhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O Brasil recebe neste domingo mais 2.106.000 doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. O primeiro lote, com 1.053.000 doses, chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo, às 8h55. E o segundo, com a mesma quantidade, está previsto para chegar às 4h30 desta tarde, no mesmo terminal. Segundo a Pfizer, as remessas enviadas ao Brasil são produzidas na fábrica em Michigan, nos Estados Unidos. Em nota, a Pfizer informou que, por questões de logística, a chegada da remessa de 1.003.860 doses, prevista para sexta-feira, dia 23, foi reprogramada para esta segunda-feira. Segundo a Pfizer, as vacinas são despachadas de avião até o Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, para então serem embarcadas para o Brasil. Depois de descarregadas, as caixas são enviadas para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, com a escolta da Polícia Federal e da
da Polícia Rodoviária Federal. Com a remessa deste domingo, a Pfizer soma 22.200.000 doses da vacina contra a Covid-19 entregues ao Brasil. Essas entregas fazem parte de 13 milhões de doses até o dia 1º de agosto, provenientes do primeiro contrato assinado entre a Pfizer e o governo federal em março, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o final do terceiro trimestre. Já no segundo contrato, assinado em 14 de maio, serão entregues outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro deste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Os estoicos, os céticos e os cínicos. Os estoicos diziam que o caminho para bem viver a vida era acreditar somente na razão e se afastar das emoções, porque no fim das contas os sentimentos nos farão ser infelizes. Pregavam que se deve recusar a vaidade e o orgulho e tomar cuidado para não se apegar sentimentalmente a outras pessoas. Para eles, o universo é racional, apesar de a vida humana, social e política ser má e cruel. O estoicismo foi o pensamento mais influente no mundo romano e atraiu pessoas socialmente tão diferentes como o escravo Epiteto e Marco Aurélio, imperador. Segundo a filósofa Martha Nussbaum, há uma rica fonte de teoria estoica ética e política em Cícero, em Sêneca e em Marco Aurélio, que compartilhavam ideias de cidadania mundial e equidade. Os céticos também se perguntaram como viver bem, mas a solução que eles encontraram foi bem diferente. O ceticismo foi inventado por Pirro, que viveu entre os anos 360 a 272 a.C., que afirmava não ser nada sábio acreditar no que quer que fosse. Ele levava essa convicção ao extremo, andando na beira de falésias, passando na frente de cavalos, até que morreu, mas morreu de velhice. Diógenes, o cínico, que viveu entre os anos 412 a 322 a.C., era um completo anarquista. Vivia dentro de uma barrica e era rude com todo mundo, inclusive com Alexandre o Grande. Dizia ele que não é preciso se rebelar porque nós já somos todos livres. Conforme Sexto Empírico, o ceticismo produz alegria, porque tendo convicções não dogmáticas, nos libertamos das preocupações. A exemplo de Heráclito, Sexto Empírico dizia que todo o conhecimento é relativo e por isso não digno de confiança, e que no limite nada podia ser provado. Por quê? Porque toda prova precisa ser provada, e o que a provava precisava também ser comprovada, e assim por diante, até ao infinito. No fim das contas, é claro que os céticos trapaceavam, eles eram dogmáticos no que dizia a respeito à sua doutrina central, o relativismo. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre transição planetária, mas como nós detectamos, muitos já ouviram falar, poucos compreenderam o que é. E hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Quando se fala em transição planetária, nós estamos falando em mudar o mundo. Mudar o mundo, viver bem, só depende da reforma moral de cada indivíduo. Então, hoje nós traremos assuntos que vão ajudar você nessa busca do amanhã melhor e mais feliz, na busca da reforma íntima, da sua reforma moral. Dentro desse tema transição planetária, nós separamos 3 assuntos importantes, que são as diversas categorias de mundo e os estados da alma, a progressão dos mundos e também o progresso da alma, os mundos em transição e os mundos em regeneração. Quando nós falamos em diversas categorias de mundos habitados, certamente nós estamos falando que existem mundos superiores, mundos inferiores, mas que todos esses mundos são habitados. Não existe nada na criação que tenha sido feito para apenas um deleite. Tudo que está na criação tem um objetivo
tem um propósito do Criador. Portanto, como a Terra já foi, nós vivenciamos aqui no planeta um mundo primitivo. Já passamos desta fase. Nós chegamos ao mundo que é chamado de provas e expiações. Nessas diversas categorias de mundos habitados, o que nós não podemos trazer como dogmas é que os mundos primitivos são todos iguais, os mundos felizes são todos iguais, os infelizes são todos iguais, os superiores são todos iguais, os inferiores são todos iguais. Não. Você primeiro tem que retirar essa percepção de que todos os mundos são iguais. Há diversas categorias e infinitas diferenças. Por isso, o universo e o espaço é infinito. O que significa ser um mundo de prova e de expiação? Por exemplo, a Terra. O que é a Terra quando se fala em mundo de prova e expiação? Nada mais é do que um lugar de exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Qual é o propósito desses espíritos que se encarnam neste lugar de exílio? Todos eles vão lutar contra a perversidade humana, contra os eventos naturais, enquanto também avançam no desenvolvimento da inteligência. Se nós temos mundos superiores, mundos inferiores, diversas categorias de mundos habitados, precisamos também falar sobre os espíritos que habitam esses mundos. Os espíritos também estão espalhados em diferentes graus, em diferentes categorias. Nós vamos aqui citar 2 tipos para que você possa compreender. Os felizes. Quem são os espíritos felizes? São aqueles espíritos que já se libertaram das atrações materiais. E quem são os espíritos infelizes? São os espíritos presos às atrações materiais, sintonizados com espíritos de sua categoria. Então é por isso que nós usamos essas expressões, libertos e presos. Presos porque sintonizados, voltados para aqueles gostos, para aquelas paixões, eles não podem vagar pelo espaço, aprendendo, adquirindo conhecimento livremente. Portanto, são infelizes. Os libertos, ao contrário, têm as estações, os locais de morada, porém podem transitar livremente pelo universo. Podem ir para os mundos superiores, para os mundos inferiores, enfim, estão auxiliando o Criador na obra da criação. Voltando então ao mundo de prova e expiação, que atualmente é a categoria experimentada pela Terra. Aqui a função do planeta é abrigar os espíritos que aqui foram exilados. É um lugar apropriado à cura de enfermidades morais. Obviamente que isso não pode ser lido ao pé da letra, porque tem os espíritos que são terráqueos, terrenos, espíritos que nasceram aqui e que não vieram exilados de outros planetas. O que é a transição planetária? Se a Terra é um lugar que está acolhendo espíritos exilados para que eles possam curar das suas enfermidades morais, o que seria essa transição planetária? Uma transição, como o próprio nome diz, é um trânsito, passa do ponto A para o ponto B. Não significa que a Terra vai mudar o seu movimento de rotação, que vai sair da órbita, que vai pegar uma mochilinha, colocar nas costas e sair do sistema solar. Não quer dizer isso, não é esse tipo de transição. A transição aqui é um período em que ela deixará de ser alguma coisa para se tornar outra. Então, nesse período em que ela começa a se transformar, é o chamado período de transição. É um período que compreende a transformação de um planeta de determinado grau evolutivo para o grau imediatamente superior. No caso atual da Terra, será a transformação do mundo de expiação e provas para um mundo feliz. E por que isso não ocorre de uma hora para outra? Tem um período, tem todo um ciclo. Porque na transição, nesse período de transformação, a Terra vai atraindo e vai acolhendo almas arrependidas,
vai afastando de si o ódio, o orgulho e a inveja. Portanto, os espíritos que estão encarnados na Terra reconhecem aquelas enfermidades as quais vieram curar no mundo de prova e de expiação. E, portanto, eles vão se livrando das paixões. E assim, mesmo tendo sensações, mesmo tendo desejos que escravizam a alma com os gostos, com as paixões, todos vão buscar cumprir as leis divinas. Vai acontecer de falhar, vai acontecer de errar, mas como não há ódio, não há orgulho, não há inveja, impera o perdão. Mas eu sei que você está imaginando que então a Terra ainda não chegou nesse processo. Pelo contrário, a Terra já está nesse processo há mais de um século. O que ocorre com os espíritos que persistem no mal, mesmo durante o processo de transição que o planeta experimenta? Porque eu tenho certeza que você está pensando aí em todo esse mal que está girando sobre o planeta. Os espíritos que persistem no mal, eles são excluídos para não causar mais perturbações àqueles que estão procurando ser bons. E qual o objetivo de um planeta mudar? Por que mudar o planeta? Por que não pegar esses espíritos e já levar para um outro estágio? Porque, como nós dissemos, há diversas categorias. Então, é necessário que aquelas almas que já estão de acordo com a mudança material que já ocorreu no planeta, que aqui fiquem para continuar nessa escola, aprendendo e se reformando intimamente, promovendo a sua reforma moral. Então a alma se liberta e não fica mais presa ao planeta, como quando nós estamos naquele período em que compreende um planeta de provas e expiações. A alma liberta é aquela então que ela não possui mais sentidos materiais e grosseiros. Então ela possui os sentidos do perispírito puro e celeste. Agora vamos observar. A gente já aprendeu no livro dos espíritos que o perispírito de cada espírito é formado, é retirado com os elementos que compõem materialmente aquele planeta que o espírito vai habitar. Portanto, assim que nós vamos evoluindo, desmaterializando, o planeta também precisa estar concomitantemente mudando conforme o espírito muda, para poder ofertar a ele os elementos os quais ele vai utilizar para a formação do seu perispírito. Então agora nós vamos chegar naquele período em que, saindo da transição, nós vamos chegar na regeneração. Por quê? Nós dissemos que o mundo em transição, ele vai sair de um mundo de prova e expiação para um mundo feliz. E a gente esclareceu que isso não acontece de uma tacada só. Pelo contrário, nós então temos esse período em transição em que nós vamos chocando com muito amor do nosso lado, muito ódio do nosso lado, muita paz, muita guerra, muita construção, muita destruição, muita fome, ao passo que muitos estão promovendo a caridade. Então, nós vamos chegar num outro período, ou seja, nós éramos os doentes que estávamos aqui para nos curar. Reconhecemos essa doença, estamos arrependidos. Estamos promovendo uma reforma moral interior para evitar ódio, inveja, orgulho, entre outros. Então nós estamos reconhecendo a doença e curando a nós mesmos, usando a autonomia, a autocura, nos curando dessas doenças morais, dessas enfermidades morais. E a Terra então se transforma neste lugar onde o espírito que sai da doença precisa convalescer. Vale dizer que a gente teve alta, né? A gente teve alta, mas ainda está lá, tendo que tomar lá uma canjinha de galinha, ainda sente dor das picadas das injeções, metaforicamente, para que a gente possa compreender esse processo. Então está convalescendo, é preciso repouso,
a Terra então se transforma nessa estação de repouso e é para isso que serve um planeta em regeneração. Ele é um lugar onde o espírito encontra paz depois de estar se curando de uma doença cruel. É um período que os espíritos adiantados são convidados a migrarem para esses mundos para poder auxiliar no adiantamento daquelas almas que estão ali convalescendo, e também nós vamos ter os espíritos atrasados sendo levados para planetas também atrasados, conforme o grau de inferioridade de cada um. Portanto, quando a gente falar em transição planetária, primeiro, nós estamos falando em progresso, e progresso é lei da natureza. Nós estamos falando que os espíritos progridem moralmente, enquanto os mundos progridem materialmente. E a Terra, portanto, alcançou esse estágio, nós estamos passando por um período em que ela se transforma sob esse duplo aspecto. Então, finalizando, concluindo, nós vamos responder aquela questão que está pairando aí na sua mente. Como explicar o período atual do planeta, onde parece que o mal predomina, se nós já estamos nessa tal transição planetária? Então, se lembre, o mundo em transição é lugar de espírito arrependido. Agora, como é que você vai reconhecer um espírito arrependido se ele não mostrar a sua cara? Eu lembro a você, primeiramente, que há em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 a 8, uma constatação muito importante. Diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, existem ciclos, fique tranquilo, o mal não vencerá. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, que é o momento em que os espíritos são levados, convidados para outros planetas. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Nós falamos sobre a lei de progresso, e a lei de progresso, ela também está intimamente ligada com a lei de destruição. A gente sabe que o espírito é imortal, o que morre é o corpo, o que acaba são as coisas materiais. Lembrando Emmanuel, aquilo que o olho humano enxerga, isso vai perecer. Há um tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de prantear, o tempo de dançar. Quando nós falamos em transição planetária, você lendo a Bíblia, por exemplo, vai verificar que se fala muito em alvorada, pôr do sol, dia, noite, para representar esse tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Porque nós, os espíritos, que estamos inseridos no tempo e no espaço para podermos aprimorar e nos reformar intimamente, nós estamos sob a égide dos ciclos do tempo. Há o tempo de espalhar pedras, o tempo de ajuntar pedras, o tempo de abraçar, o tempo de afastar-se de abraçar. Nós vamos sofrer com espíritos amados que vão ser deslocados. Como, se for o nosso caso de sermos deslocados, aqueles nossos espíritos queridos vão ficar também com saudade, vão prantear e vão ter um período em que nós vamos deixar de nos abraçar para no futuro nos encontrarmos novamente todos redimidos, todos espíritos puros. Há o tempo de buscar, o tempo de perder, o tempo de guardar, o tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Muitos podem pensar que nós estamos em tempo de guerra. Outros estão pensando que nós estamos em tempo de paz. Lembrando que no mundo de provas e expiações, nós estamos sintonizados com esse ou com aquele espírito. Então, com o que você sintoniza? E com relação a tudo que está acontecendo nesse momento, para que haja migração, emigração, para que nós possamos penetrar no mundo de regeneração, é necessário que as máscaras caiam. Por isso, Deus permite
que os escândalos apareçam. Diz Marcos, no capítulo 4, versículo 22, pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.